grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute Vídeo do Coen, no apoio da produção do R37 e na comunicação do Resenha 37. Convidados muitíssimo especiais, numa vibe maravilhosa. Estamos aqui na Quintino Futebol Clube, um lugar que exala futebol. Inclusive, se quiser visitar, fica aí o convite. Você que gosta daquela camisa histórica do seu time, vai fazer teu nome aqui mesmo, vai ser feliz, beleza? E vem conosco, vem nos seguir, dá aquela compartilhada, like na publicação, inscrição no canal, beleza? Valeu! Resenha 37. Meus amigos, estamos aqui hoje simplesmente com dois gigantes da bola, né? É um privilégio. Então, imagina o meio campo com esses dois. Loucura, né? Infelizmente nunca rolou no campo do mesmo time. Mas hoje aqui estão eles dois aqui. Carlos Roberto e Edu Coimbra. Só isso. Mais velho começa. Você manda. Olha, é um prazer muito grande estar aqui ao lado de Carlos Roberto, um dos ídolos meus, né, do futebol, uma pessoa de um caráter irretocável, meu amigo pra caramba, cara. E você não começou muito bem, não. Você falou que dois gigantes, olha aí o tamanho dele. Mas olha o futebol. Não, eu costumo dizer o seguinte, o Carlinhos deve ser da mesma maneira. A gente só cresce quando precisa, cara. A gente não cresce à toa, não. É só na hora certa, entendeu? E olha, da minha parte, e eu sei que do Carlinhos também, à sua disposição. Pô. Vamos tocar o barco pra frente, que vai ser legal, vai ser legal. Com certeza. Te garanto. Indo bem no começo, quem seria Neca e Puruca na história de vocês? O Puruca e o... Neca. Não, o Neca é na história do Carlos Roberto. Vou passar a bola pra ele. Vou passar pra ele, vai lá. Olha, primeiramente agradecer aí o convite e dizer que estou inteiramente ao seu dispor. E um prazer muito grande estar com meu irmão, Edu, a gente sempre se deu bem dentro do campo. Eu tinha uma função que era árdua de marcá-lo e sempre falo, e eu já falei isso para ele algumas vezes, e vou repetir aqui, foi o talvez não, com certeza, foi um dos jogadores mais difíceis de serem marcados, pela técnica, pela agilidade, pelo chute forte que tinha, que não podia deixar de bater, porque o homem ele tinha um canhão, rapaz, e sem tomar distância, e o driblinho curto assim, e era realmente, engrandecia o nosso futebol. E foi injustiçado de não ir na Copa de 1970. Certamente será assim como você também. Inclusive nós estávamos na relação, né? Somos campeões do mundo, né? Somos campeões do mundo. E você perguntou sobre o Neca, né? O Neca foi um desbravador, aliás, o Botafogo foi o primeiro clube que teve uma escolinha de futebol. A escolinha de futebol não existia assim dos grandes clubes, dos clubes tradicionais. E o Neca implantou isso lá no Botafogo, através da fábrica, tinha o campo da fábrica Nova América, e ele tinha o apoio da família Bebiano, que era dono lá da fábrica, de botafoguenses, e por isso mesmo ele descobriu vários jogadores, e inclusive ele foi o cara que incentivou o Zagallo a se tornar treinador. Só isso. Você vê a relevância, né, Carlos Roberto, de um homem como esse, né? Sim. Eu lembro bem, vizinho dali, né? Quintino Bocaiúva, várias vezes joguei contra esses que ele revelava e não era fácil, não. A maioria pro Botafogo, né? A maioria sempre era direcionado. Sim. O Neca depois chegou a trabalhar no Flamengo também, pouco tempo, mas já no final lá da carreira dele. Agora, o Neca, a coisa era o seguinte, era o Neca no Botafogo, aí, nas categorias de base. Depois foi para as categorias de base. E antes era a escolinha. E o Bria, Modesto Bria e Walter Miralha no Flamengo, era o Farias e o Pinheiro no Fluminense, no Vasco era o Célio de Souza, e esses treinadores, e eles quando eram assim, solicitavam, os clubes solicitavam a eles, deles subirem para o primeiro time, eles não, eu nasci para revelar jogadores, o que a gente não tem hoje.
Não tem hoje. Até porque o pessoal, os próprios clubes, não valorizam, né? De fazer bons pagamentos, valorizar ali a profissão ali do treinador e de uma comissão técnica na base. Aí, por isso mesmo, todos eles ficam querendo galgar uma posição maior, subir, às vezes ficam até de uma forma até deselegante, eles querem subir de qualquer maneira, entendeu? E isso atrapalha. Agora, se você prioriza ali um trabalho na base, coisa que está faltando hoje, né? Por isso mesmo a gente está vendo essa carência aí de grandes jogadores. Eu também vejo muito resultadismo na base. Muita cobrança para bancar um resultado em Copa São Paulo, essas coisas, sem se preocupar com a formação do atleta em si, né? A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso. Olha, a base é só para formar o jogador e o resultado não é importante. Desde o início, a gente discordava disso, e eu discordo disso, porque o Neca falava, eu quero fazer jogadores, tem que formar o jogador, mas tem que ser vencedor. Então, eu me lembro bem que a nossa base era uma base lá do Botafogo, que chegou a ser tetracampeão juvenil. Então, quando a gente ia jogar lá no profissional, a gente ia lá quem vem. Aqueles mesmo que perdiam pra gente na coisa. Então, por isso que é importante. Se você começar a perder muito na base, aí você faz uma geração acostumada a perder. Não. Tem que formar uma geração, entendeu? Formar o jogador, mas com a mentalidade de que, tudo pela vitória, fazer tudo pela vitória. Quer dizer, botando tudo que a gente diz o que a gente não tem hoje, a qualidade técnica, né? Os fundamentos hoje é uma negação. E lá pelo lado lá do Andaraí, que ainda era Campos Salles, né? Sim. Eu lembro de uma pessoa também que tinha muita relevância, chamado Moacir Aguiar. Ele não era o treinador, mas ele era o coordenador de toda a base. Então ele foi muito importante nessa descoberta também de grandes valores que o América descobriu. O Osni do Amparo também, o Osni do Amparo também trabalhou. E outros, tipo o Washington, que foi um grande craque do Olaria e do próprio América, o Osni do Amparo, eu coloco o tio Evaristo. Se eu for falar aqui daqueles que foram importantes, não ia ter não tem espaço, né, de tanta gente com grande relevância no América nessas categorias. Sim. Entendeu? E a maioria dos que eram treinadores vinham de Niterói. Por isso que o América foi sempre um celeiro de grandes jogadores de Niterói. Eu coloco o Mareco, Aldecia, Luizinho, Caio e Gerson e vai por aí Roberto afora, Miranda, né? Valtenci. Aí não estou falando só do América. Valtenci, até agora eu brinco muito com o Jeremias, né, que também é de lá. Eu falo, Jeremias, começamos a escalar times de 1960 e tanto, e 50 até, a gente como torcedor. Aí vamos escalar agora a próxima conversa nossa, vai ser só sobre jogadores de Niterói, que se tornaram realidade. Aí você falou, aí você entrou, né, no mérito do Puruca. O Neca, a importância do Puruca para mim. Isso. Total, para eu me tornar profissional, por quê? Fomos fazer um treinamento, um teste, e ele foi aprovado, eu fui reprovado. Não quero colocar em voga aí a maneira como eu fui reprovado, mas o tamanho ajudou muito. E outra coisa, de meia amarela não pode ser aprovado, né? Vai fazer um teste. Calção roxo, com meia amarela, meu irmão. Já começou. Com 1,5 m, aí não dá. Até eu mesmo me reprovaria. E não peguei na bola. Puruca ficou lá e aí já se federou. Se pegasse na bola, a conversa seria outra. Não sei. Naquela idade eu já estava. Naquela fase eu estava muito inibido, entendeu? E o seu Freitas acabou de me enterrar, porque quando ele perguntou de que eu jogava, eu sou meia ponta de lança. Ele, porra, escolhe um aí, ou meia ou ponta de lança. Eu queria ser o Dinda, né? Mas é assim, os caras são brutos, né? Anotando lá na prancheta, bom, tudo bem. Voltei para casa, voltei para Quintino, fui lá no Caju. O Carlos Alberto deve lembrar do Mavilha, né? Campo do Mavilha. Fui lá que é de bonde tudo, hein? Olha como eu sou velho, hein? Pegava o bonde lá.
na Leopoldina e ia para lá. E aí o Puruca ficou e ele foi falando, sabe? Só que ele escolheu de centroavante, fez um gol no teste. Fez o gol e eu não tive chance de jogar com ele. Como é que a gente ia fazer panelinha? Não dava, né? Pô, sem condição. Aí, passado um tempo, ele ficava enchendo. Eu falei, não, Puruca, eu não vou jogar mais, não. Os caras, ninguém me quer, não, com esse tamanho que eu tenho aqui. Não que eu tivesse, né, assim, algum receio de que o tamanho fosse o importante para que eu. Até porque a lista de baixinhos históricos não termina hoje. Mas o pessoal tinha certas reservas quanto aos baixinhos, ainda mais atacante, né? Aí Puruca ficou lá, se federou e coisa e tal, e ficava em cima, morando junto, vizinhos, e quem tinha. Aí ele disse, olha, tem um jogo lá pra você. Mandei armar um jogo só pra você. Você vai jogar pelo América, a camisa do América. Eu falei, aí é outra coisa. É a hora. Né? Já tinha falado com o treinador, com o auxiliar e coisa e tal. Deitei e rolei, né? Porra. Em menos de um ano eu já tinha subido. E o Puruca ficou, falei, tá vendo? Foi me dar moral. Eu fui lá pro teu lugar. Aí ele falou, não, eu mudei de posição, porque eu não sou bobo. Eu vi que não ia ter vaga. Aí foi pra lateral. Isso é o segredo do sucesso. É E o isso aí. Paulo César já passa na vaga. Essas histórias, né, do passado, elas mexem muito com a gente, né? Sim. Porque nos dá a oportunidade de falar sobre nomes importantes na nossa carreira, né? É importante. Afinal de contas, a nossa carreira não foi qualquer uma, não. Nós tivemos, né, uma história para contar. Nós temos uma história para contar. Absurdo. Carlinhos, então, é um absurdo o número de títulos que esse rapazinho tem. Sim. E a história dele começa justamente contra você, né? É. O América e Botafogo. Não, mas ali. só queria falar. Deixa eu falar. O Paulo eu César. tenho bronca dele até hoje. É? Sabe por quê? Porque ele acabou comigo. Pô, negócio de melhor jogador em campo, via a seleção do Jornal do Esporte, e não sei o quê, tinha um Já almoço começou. pro craque da semana. Eu não entrei nem no scratch, nem nos 11. Eu fui pro scratch dos pernas de pau. Cadê? Minha estreia acabou comigo. foi uma estreia Sem contra o dar um América. pontapé. A estreia contra o América e sabe aquele dia, o nosso time estava formadinho, estava direitinho, o time do América era um timaço também, né? E sempre quando jogava Botafogo e América, a gente sabia que era jogo duro, um negócio, entendeu? E aí foi a estreia no início, o primeiro jogo da Taça Guanabara. E aí eu tive, sabe aquele dia que dá tudo certo? Eu não ia de primeira nele, nunca, entendeu? Então eu só ficava tenteando, ameaçava. Então aquele dia que foi uma noite infeliz dele e uma noite feliz minha. Mas tem porquê da infelicidade. É a maneira como ele sempre marcou, né? Leal, né? Sem dar espaço, com alta categoria. Esse cara jogava muito, não era só aqueles brucutu, volante brucutu. Que eu não gosto muito, o negócio desse Era tempo. meio cambista, desse outra tempo, parada. negócio de volante, sou muito chegado, não. Eu gosto da direção hidráulica, era o que ele era. Ele fazia a bola andar, ele metia gol. Eu acho que na carreira dele ter feito quase uns 20 gols para volante, é muita coisa, né? Porque naquela época era um só, né? Era um só que ficava mais... liberava o Gerson, que jogou tanto. Na frente ali da zaga. Dava uma Só queria dar condição uma coisinha aqui. O Paulo César Puruca, além de jogar no América, jogou no Grêmio, jogou no Vasco e jogou também no Botafogo. Entendeu? E ali nós nos tornamos, grandes amigos. Até hoje. Eu não diria, né? Como o Edu também, não é amigo, não. São irmãos mesmo. É isso aí. A gente se encontra, é uma alegria muito grande. Outro dia, né? E o Puruca sempre diz que ele não tem irmão, né? Então ele diz, olha, eu graças a Deus encontrei o irmão que eu precisava ter. E é verdade, a gente é uma simbiose, cara, a gente é muito colado. De fato, se for contar o tempo de criança, né? Sim. É de fato um grande amigo meu na vida, né? Pô, que maneiro. Entendeu? É um cara que tá todo se preocupando. Eu tive uns piripaque agora de botar estentes e botar marca-passo e tal. Porra, o cara ficou maluco, né? Falou, não vou perder meu irmão não, entendeu? Então tá coladinho comigo e não perde, né? E agora ele está me cobrando mais as saídas, está sempre me chamando.
Eu falei, ô Puruca, tu tá pensando que eu vou morrer? Vou demorar pra caramba. Vai. Tu abre teu olho. Começa lá pra frente. É porque eu sei o que é, né? Aquela coisa, né, Carlinhos? Pô, a gente tá ficando já meio coroa. É. O tempo já vai escasseando, né? Então ele quer aproveitar de tudo, né? Isso é um ato de extrema. De extremo amor, né? Vamos dizer assim, né? É aquela relação que vocês construíram ao longo da Exato. vida. Além de tudo, é um cara inteligente, Sim. bem preparado. Você vê o que eu aprendi com aquele homem, e aprendo até hoje, né? Porque ele é um cara articulado. Sim. Como você vê Carlinho comentando, falando, você vê a maneira como vai. Tem início, meio, fim. E aí isso é o que é? Isso é uma aula, isso é um aprendizado. E o Puruca é uma aula também. Entendeu? Sim. Eu lembro que na rua, sabe, Carlinho? O nego fala assim, porra, esse lourinho é metido pra quê? Porque ele é posudo, né? Esse cara é metido pra caramba. E eu ficava, às vezes, ficava com inveja mesmo. Ele dava sabe? trabalho quando era solteiro. Eu ficava na bronca. Ele era, pegava as namoradas todas também, sem vergonha. Ficava ali. Aí teve uma época que ele era da rua lá de baixo, eu fiquei sem falar com ele mesmo. Só que, aí tem que falar essas coisas mesmo, porque são verdadeiras, né? Quando chovia muito, e na rua onde ele morava, era Deus nos acuda, porque a água vinha lá da escola 15, né? Hoje a Faetec descia, saía arrombando, e tinha um rio que passava próximo à casa dele, que era uma casa bem humildezinha, né? E aí eu já sabia que a água. Aí eu disse, sem falar com ele, eu descia, ia pra lá e ficava ajudando ele, os pais, né? Aí daí que nasceu essa grande amizade, né? Agora, outra vez vocês se encontraram num jogo absolutamente histórico, foi a final da Taça Guanabara. Esse jogo começou empolgado e terminou mais ainda. Por quê? Olha Deu o a confronto saída, envolvido. eu tinha, não sei se era um anel, um cordão, e acho que era um anel sim. Aliança não era porque eu não era noivo nessa época, nem namorava com esse propósito, né? Eu lembro que o Moisés, num jogo anterior, ele tinha me falado, quanto bom certo, tinha me falado assim, ó, não joga com esses negócios de anel, não sei o que, isso dá um azar desgraçado. Aí começou o jogo, saída do Botafogo, né? Eu lembrei que estava e corri na boca do túnel. Quando eu fui jogar, a galera veio embaixo, ali, gol dos homens. Não vi nem o gol. Não vi. No primeiro eu não vi. Vi depois, né? Não. Aí, 1-0, a porra, eu falei assim, cara, 1 minuto de jogo, nem 1 minuto. Aí saída nossa, né? Aí eu combinei com meu irmão, com o Antunes, né? Cracaço de bola. Eu falei assim, não atrasa a bola, tá? Você vai me dar essa bola, tá? E vai partir, que eu não vou atrasar. Você faz uma diagonal para atrapalhar o posicionamento. Ele talvez não lembre disso aí, mas alguma coisa ele foi atrapalhado. Quando eu peguei na bola, eu falei assim, aí você entra entre o Zé Carlos e o Leônidas, que ele jogava em linha, né? Né? No início da partida, inclusive, Sim, é. né? Aí ele pegou, me entregou, fez direitinho, eu saí, dei lá um driblezinho, enfiei no meio, enfiei no meio para ele, e ele devolveu, eu fui lá e pimba, saco. 1-1. 1-1. 2 minutos de jogo. Nossa. Falei, não toca essa bola para trás. Isso eu não esqueço. Vamos para cima, tentar o empate. E nós conseguimos. E já logo de... Olha só a empolgação do jogo. Pô, aí no segundo tempo a gente faz o segundo. Faz o segundo. Golaço Eduardo. de falta Do Eduardo, é. E o empate era nosso. Na prorrogação, se empatasse, era do América. A América tinha essa vantagem. Aí, Paulo César empata. Nosso goleiro não foi bem, principalmente acho que foi no segundo gol. E eu acho que era a estreia dele, né? Do Ares, não. Algo assim, não. Não, o Ares foi considerado o melhor goleiro da Taça Guanabara. Não, o Caju. Caju. Ele não jogou, só jogou essa final, Tava sem contrato. E eu lembro que na época, que no intervalo, nós estávamos ganhando o jogo, o Evaristo, que era o treinador, ele até comentou, olha, se ficar muito em cima do Gerson, né, ele começa a jogar. Deixar ele livre, aí ele era assim mesmo, Gerson. Quando você marcava, ele ficava putinho. Eu também. Nele. Quanto mais me batia, mais eu queria jogar, entendeu? E aí eu lembro que
que o último gol foi um lance assim, o Gerson pegou, olhou, babá, naquela época, e aí o Paulo César entrou na diagonal, ele enfiou, sem goleiro, né? Com goleiro ou sem goleiro, ele foi lá, enfiou, meteu 3-2, quer dizer, uma coisa que a gente não esperava de perder aquele jogo, mas tinha consciência de que o Botafogo tinha um time absurdo. melhor. Olha, estaria bem entregue se o também. América tivesse vencido também, porque era um time bom, volto a falar isso, muito bom, com todo o jogador, e o time tinha um conjunto bom. Nós tínhamos um jogador, Tinha o Carlinho, que veio do Botafogo, que era cracaço, o Marco. Marcos, meio campo, Era sim. Marcos Zica, né? Marcos o, Zica. o Marco até comenta assim, eu acho que houve um vacilo do Evaristo. Ele falando, né? O Evaristo estava começando a carreira dele, né? Maraca cheio, decisão, jogo pegado. O jogo foi uma decisão sensacional. 5 gols, né? 120 minutos e 2 times maravilhosos. E Mas é que eu não lembro de ter ficado entristecido, não. Assim, sabe? De ficar, perdemos para Time gigante. credenciado e a bola seguiu. Só que depois houve um vacilo muito grande. Aquele time tinha que ser mantido, entendeu? Aí venderam o Joãozinho, venderam meu irmão, Antunes, acabaram com o principal arma que era o ataque, né? O ataque não era mole, não. Tô mantendo uma base. A gente sabia um time forte, assim. tudo, e não precisava nem de treinador, para te falar a verdade. O Zeca, o Antunes, né? O que ele se entendia com o Joãozinho era sacanagem. E eu com o muito Eduardo. inteligente. Eu fui artilheiro de tudo lá naquela época. Sabe O por quê? Antunes- Porque eles iam no fundo e eu só empurrando para dentro, é. cara. E agora falando em Eu artilharia, sabia que vinha, né? acho que vale a pena um cidadão que vocês conheceram jogando contra e a favor. Você já foi artilheiro jogando contra o Santos do Pelé. E o cara jogou do time do Santos com o Pelé. Como é que era? Como é que era essa brincadeira de. Já tá gravando, né? Tá gravando. Eu tô conversando aqui. Mas tá natural, tá no natural. O negócio é uma resenha mesmo. Legal, vamos lá. E aí, o que era de enfrentar e jogar junto do Pelé? Enfrentar era uma dificuldade danada. Sim. Né? Eu me lembro até a primeira vez que eu fui jogar contra o Santos, no Maracanã, e contra o Pelé, o Leônidas me chamou e falou assim, garoto, tu sabe que não precisa dizer, o homem é o melhor do mundo, joga pra burra, aquele negócio todo, mas ele tem vários recursos, e um desses dos recursos é o seguinte, pode acreditar, ele vai chegar, vai vir com uma conversa pra você, ele vai te elogiar e tudo. Olha, começou o jogo, 5 minutos, ele falou assim, garoto, você joga bem, então tá. Aí eu falei, mas obrigado. Ele falou, você já tá sabendo, né? Que ano que vem você vai lá pro peixe. Malandraço. Vai pro peixe, você já tá na coisa. Ano que vem tu já vai pro Edson. peixe. Eu falei, é? Aí eu olhei pra trás assim, o Leandro fez assim, ó. Tá vendo? Ô, rapaz. E o pior de tudo que era verdade, né? Não, e era o seguinte, por isso que ele era completo, entendeu? Porque eu usava de todos os recursos lícitos, Sim. né? Entendeu? E também era malvado, né? Se desse pancada nele, Devolvia. entendeu? Ele devolvia, na bola, sabia bater, Era entendeu? vingativo. Ele chegava junto também. Né? Ele esperava, né? Ele ganhava. Ele só fazia isso também quando o adversário era desleal. Desleal, é verdade. O cara que marcasse ele direitinho não apelava, não. Sim. Entendeu? Era a mesma moeda. Não respondia dessa maneira, não. Agora, da parte que me toca, o Pelé me engrandeceu. Porque todas as vezes que eu jogava contra ele, e eu tenho até recortes, não tem como não guardar, né? Pô. Homem show no Maracanã, Edu e Pelé, né? A chamada era Davi contra Golias, Globo, Jornal do Esporte. Sim, Então, ele me engrandeceu, ele me dava relevância. Era eu pelos cariocas e ele pelos paulistas. Aí ele me deu moral pra caramba. Nesse aspecto dele ser o Pelé. E eu passei a ser o Edu por causa dele, entendeu? Por essa importância que tinham cariocas e paulistas e a mídia na época me colocar com essa relevância. E foi 0-0. Sim. E no dia seguinte foi jogadas dele, bicicleta minha, aquelas coisas todas que foi um 0-0 daquele gostoso, né? Entendeu? Tem como ter um 0-0? Jogo bem jogado. E o Pelé, pô, Carlinhos, é um negócio absurdo.
a forma como a gente encarava ele no campo de contemplação. Pô, o Negão brilhava, né? Ele tinha a estrutura física perfeita para um jogador de futebol. E os predicados, né, físicos, as qualidades físicas, totalmente. Ele tinha impulsão privilegiada, flexibilidade, entendeu? Ele tinha reflexo. Força, velocidade. E a forma como ele, quando partia, só vi dois caras assim. Quando partia, ou era gol ou fazia uma cagada na frente contra o adversário. Ou um pênalti, alguma coisa. Pelé e Zico, mais ninguém. Impressionante, quando eles partiam do meio campo, eles já sabiam onde ia alcançar. Pelé muito mais, que era um atacante, né, mesmo não era tanto de voltar, né? Voltava assim, pegava jogo ali, mas ele gostava muito de ficar da grande área para dentro para decidir. Mas quando ele vinha atrás, sai da reta. Era um absurdo a categoria dele, a genialidade. Velocidade, entendeu? Com força, usava bem os braços, protegendo, sem fazer falta, mas tirando os jogadores Pelé jogando era uma poesia, né? Não, o que impressionava, sabe que uma coisa que eu nunca vi em jogador nenhum, e eu chegava a ser assustador, sabe o quê? Os olhos dele. Parecia que ele via o campo todo, assim, ó. Aquela coisinha parecia assim. Não, cara, ele via. Ela via, parecia, ele via, né? Então, assim, e os mano. olhos assim, ó. A bola quando chegava, ele já sabia o que ia fazer, já, entendeu? Esse jogo junto devia ser muito bom, né? Não, eu não cheguei a jogar junto com ele no Santos, não. Nós jogamos, eu joguei só, teve a despedida dele lá em New Jersey. Ele jogou meio tempo pelo Cosmo e meio tempo pelo Santos. Aí eu joguei meio tempo com ele, pelo Santos. Não tem como você não elogiar. Vai falar, Pelé foi perfeito em tudo. Claro que não, quem é perfeito? Todos nós temos nossas virtudes e nossos defeitos. Mas essa participação dele no campo, o Pelé era contemplativo, não é só pelo público, não. Era para nós também, que éramos adversários. Sim. Não dava mole para ele, mas era bonito de ver. E um detalhe, né, Carlinhos? Porra, ele pegou cada craque ao lado que vou te contar. Também, é verdade. Isso aí ajudou muito a performance dele. Tirando o lado individual, que não tem no mundo, não vai ter. Teve jogadores maravilhosos, o Coutinho para fazer uma tabela disso aqui. Agora, quando não tinha, depois Pagão, primeiro Pagão, depois Coutinho, depois o Toninho. Os dois, né? E depois ainda teve Cláudio Adão, vários jogadores lá, Douglas, que era muito bom jogador também, Eusébio. Né? Também bom jogador, não é o Eusébio do brasileiro. Aí tu põe aqueles aqueles mais badalados. Quer dizer, ele fazia a tabela com esse pessoal todo. Coutinho, Pelé e Pepe. Ele fazia a tabela com esse pessoal todo, mas às vezes ele fazia com o adversário. A carregada de bola dele em avanço, com as duas, né? Ele entrava no meio de uma zaga com uma facilidade incrível. Rodopiava, fazia o que queria. E nunca foi palhaço de fazer gracinha, entendeu? Nunca foi. O negócio dele, negócio de... era respeitado, né? De botar para dar perninha, de fazer balãozinho, não. Ele era sempre com objetividade. Saudade do Negão. Não, mas ele não dava assim, por exemplo, ele dava várias canetas que ele dava, mas sempre assim para frente, em progressão, indo pro gol, entendeu? Vinha na frente dele, ele, tem lance até que ele dava eu me lembro até contra o Coluna, um português do Benfica, ele deu para um lado e depois para o outro, entendeu? Numa final de quase arrebenta a coluna do Coluna, né? De Copa Mundial Interclubes. O Pelé. Agora tu tem uma história do Pelé, não tem? Lá dentro do Santos. Que tu me contou uma ocasião. Não, deixa eu falar. Não tem problema, rapaz. Na mesa, tá tudo certo. Ele não foi muito legal, não, foi isso? Diga lá. É engraçado que isso aí é uma verdade, não tô inventando. Não, né? claro. Não, quando eu cheguei lá no Santos, ele estava já no Cosmo, né? Mas ele vinha todo ano, aí ficava um mês de férias,
E aí eu me lembro até que o Santos treinava sempre de manhã e de tarde. De manhã e de tarde tinha treino sempre. Mas aí a parte da manhã sempre ficou com o Pelé quando chegava lá, nesse um mês. Aí fazia o aquecimento e depois tinha os 2 toques. E era o time do Pelé contra normalmente o time do Marçal, né? E até o Pelé, até toda vez que ia tirar o time, ele falou, eu quero o Carlos Alberto. Aí eu ficava assim pensando, pô, será que ele tá pensando que eu vou marcar ele aqui? Eu não, né? Ficava assim. Aí eu fui marcar, mas antes dele ter o primeiro, esse treinamento, depois que voltou de férias, ele falou assim, isso não era muito bom para a beleza do futebol, você marcava assim e não deixava às vezes jogar direito, disso, aquilo. Aí eu fiquei aborrecido com aquilo. Claro, e eu cheguei e falei assim, mas peraí, eu alguma vez fiz uma falta em você? Eu fui desleal ou eu parei com falta? Não, eu falei, então tá bom. Aí saí, fiquei meio aborrecido com isso, mas depois, na continuidade dos dias, né, porque ele sempre ali me botando no time dele para jogar os 2 toques, aí, entendeu? Porque mostra que todos nós somos humanos, né? Sim, claro, claro. Sim. Com nossos momentos felizes e infelizes. É a natureza. E, cara, temos que falar de Copa de 70. Vocês tinham que estar lá, por vários fatores, acabou que... Como vocês veem essa visão da pré-lista, dessa coisa toda, de troca de treinador? Bom, eu não joguei no Botafogo. Vou começar, viu, Carlinhos? Eu não joguei no Botafogo. Se eu fosse do Botafogo naquela época, eu teria ido e ia disputar a minha titularidade. Com certeza. Entendeu? Tinha tudo e mais um Porque pouco. o time do Botafogo, praticamente do meio para frente, foi todo convocado, com exceção dele. Mas ficou lá, né? Sempre lembrado. Uhum. E não foi por um triz, né? Sim. E haja vista que foi, né? Gerson, Rogério, Jairzinho, Roberto, Paulo César. Antes estava o Leônidas também, estava lá e tudo, foi cortado por contusão. Isso, desde 66 que ele passou a ser um dos cotados, né? E aí teve essa coisa. Primeiro, João Saldanha era treinador de quem? Depois Zagallo, treinador de quem? Sim. Evidentemente que o cara que está já trabalhando com essas feras que tinha na mão, eles não iam arriscar com outros de outros times. Sim. Não é? Uhum. E além disso, eu não digo que eu tenha sido preterido, nem esquecido, porque lembrado eu fui. Eu não fui chamado como eu merecia ter sido chamado, ter estado naquele meio, porque eu não disputei posição com o Pelé. Muita gente pensa que eu passei, depois que eu passei a jogar camisa 10, por causa de Zizinho, eu antes era 9, eu era atacante de frente, de fazer gol. Então eu disputei posição com o Roberto Miranda, puta de um artilheiro. Sim. Com o Dadá Maravilha, que até hoje ele fala, pô, meu irmãozinho, aquele pequenininho era muito chato. Eu não sei como é que eu fui no lugar dele. É verdade. É um cara humilde, maravilhoso. Passava Natal com a gente, que ele foi aluno lá egresso lá da Funabem, né? Gente da melhor qualidade, com certeza absoluta. Sensacional o Dadá, porque o Dadá não era Dadá, ele não era Dario, ele era Dário, ele era zagueiro. Quem tirou ele de zagueiro foi o Antunes, meu irmão. Foi que troca, hein? Pois é, o meu irmão jogou contra ele de zagueiro, Carlinhos, meteu 5 gols nele. E foi 5-1, ele fez um gol de cabeça. Quando terminou, meu irmão chegou lá. Dadá, não leva a mão. Dadá não, né? Dário, olha aqui, não leva a mão não. Mas tu não joga porra nenhuma de zagueiro. Vai pra frente que você é grandão, cabeceia bem, tu fez um golaço. Ele passou a vida inteira agradecendo meu irmão. Porra, por imagina. ter trocado de posição. Mas aí... a minha disputa era justamente para essas posições, entendeu? Uhum. Na fase que eu estava, eu ganhava, né? Se eu tô com uma outra camisa, eu ganhava. Uhum. Eu ganhava a corrida, né? Pela titularidade ou pela convocação. Sim. Mas, como eu não estava, e além disso, aí vem que dizem, né? Fatores extracampo. Extracampo, médici, como é? Aquelas coisas todas. Eu tenho recorde de jornal falando que eu não tinha um respaldo popular como tinha lá em Minas, o Dadá. O nego mistura tudo, né? Envolve tudo. Uma desculpa que não... Meu irmão preso, né? O Nando preso.
a presidente que foi tortura nunca mais, a Cecília Coimbra, presa, supervisada a família Coimbra, entendeu? E aí começou realmente uma certa perseguição, ao ponto do Zico não ir numa Olimpíada, né? Você deve lembrar disso. Lembro disso. Entendeu? O Antunes, que jogava uma bola redonda, nunca teve o privilégio de jogar numa seleção brasileira. Entendeu? Vai juntando uma coisa a outra ali. Aí você fica ligando, caramba. Onde há fumaça, há fogo, né? Mas você perguntar, você se frustrou? Claro que sim. Porra, eu tava querendo ir, queria ser campeão do mundo, né? Queria dar volta olímpica, tudo, né? Claro que eu queria ir, se eu tinha condição. Mas é uma frustração que não é de um gosto tão amargo, porque nós dois aqui, presentes, estivemos na lista. Sim. Quer dizer, se algo acontecesse, Seria ali. seríamos convocados, né, Teve até cara? a troca do Piazza, não teve isso? Teve o Piazza, foi para... Zagueiro. Parece que lá na própria... acho que no último estágio lá da seleção, acho que, se eu não me engano, em Guanajuato, acho que foi afastado o Joel, ficou na delegação, mas já não ia Sem condições, né? não ia participar ali do grupo. Assim me falaram. E aí o Piazza foi para a quarta zaga e o Clodoaldo ficou como titular. E aí meu terno estava pronto. E todo dia o Zagallo ligava lá para General Severiano e perguntava: Carlos Alberto, tá sem machucado, tá treinando todo dia, tá aquele negócio todo, vai viajar amanhã, vai viajar depois. Eu tava uma expectativa assim de viajar a qualquer momento. E aí depois lá eles resolveram fazer o grupo lá de 22 jogadores com 3 goleiros. Aí ficou o Félix, o Ado e o Leão, que foi o terceiro goleiro. Sim. E aí, consequentemente, eu não tive mais chance, não falaram mais nada. Tudo bem, claro, como o Edu falou, foi uma frustração grande e com o tempo a gente vai esquecendo, e também foi bom para o futebol brasileiro, né? Até hoje a gente tem 5 Copas e poderia ter muito mais, né? A gente, pelo futebol que foi desenvolvido, né? Deu show, Em tempo passado, a própria seleção de 82, uma pena, aquele futebol maravilhoso e não ter sido campeão. Show de bola. Eu lembro que televisão já tinha transmissão em 70. Já tinha, foi a primeira em cores. Preto e, assim. não, preto e Não, branco. preto e branco. Preto e branco. Eu lembro que nós tínhamos uma televisão na casa de um primo. E nós fomos assistir em grupo, né? Tinha em casa também, mas nós fomos assistir em grupo. E a televisão, não sei qual foi o jogo, teve um jogo importante, não foi a final, que a televisão ficou com a inverteu a imagem. Nós botamos um espelho. Botamos um espelho, passamos a ver o jogo pela televisão do espelho para poder. Que loucura. Porque o Gerson chutava com a direita. Sim. Aí embolava o meio campo, né? Embolava totalmente. Então, e todas as vezes que o Brasil ganhava, nós tínhamos, e temos até hoje, Juventude, o Carlinhos esteve lá há pouco tempo, né, cara? Que é Juventude, futsal, futebol e carnaval. E nós tínhamos nosso blocozinho. A gente ia pelo meio o Brasil ganhava, a gente ia pelo meio da rua, aumentando o bloco de incentivo e de prestígio. Naquela época a gente torcia para valer, né? Sim, sim. Porque você tinha um coração amador, vamos dizer assim, atitudes profissionais, mas um coração amador, que jogavam pleno romantismo, com muito amor à camisa, à pátria até, né? Sim. Hoje mudaram-se as Foi coisas. se mudando até quando o nível vai caindo, você pega aquela motivação que... Muita grana, que não pode ser diferente. O pessoal não joga aqui, joga no exterior, não Não tem tem aquela identificação com o clube, nem com o próprio país, né? Sim. Acaba vendo uma outra realidade. E pô, você chegou a treinar a seleção por um período ali em 85, né? Foi muito rápido. Ali eu fui convidado pelo Júlio Coutinho, que era o presidente. Foi logo depois da 84, logo depois 84, da Copa de 82. E como eu vinha me destacando com um futebol muito ofensivo do América,
e do Vasco. O teu time do Vasco é Ó, espetacular. o Vasco foi convidado para o Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão, perdendo pro Fluminense de É uma coisa incrível, foi uma máquina, das né? coisas mais loucas assim que eu penso. É. Era o time pra ganhar. Aí, detalhe do mata-mata acontece uma jornada ali. 2 jogos, ganharam o primeiro jogo de 1-0. Sim. E nós tivemos os 2 artilheiros principais do campeonato, o Roberto e o Arthurzinho. Que fala maravilhas do seu trabalho como treinador ali. E no jogo final Excelente. eles não tiveram a sorte que tiveram durante não que tenham sido culpados, pelo amor de Deus. Não, o Fluminense é que foi melhor e mereceu o título. Com certeza. Né? Também era outro timaço. Como se o Vasco tivesse ganho, também era de alto merecimento, entendeu? Mas ficou caracterizado a marca do jeito de jogar. Quer dizer, eu não que eu estivesse imitando ou coisa parecida, mas talvez até pelo mesmo meu estilo de jogar e pela minha meu perfil, né, de jogador, passei para o treinador, que é ganhar através do ataque. Que é o ideal. Não é que tudo começa pela defesa, mas a defesa pode ser o ataque também. Ela pode participar do ataque assim, com muita, não é defender, vamos só defender, né? Não, a defesa é que né, inicia todo o processo de ataque, né? Quando eu digo a defesa, os jogadores de defesa, né? Porque o conteúdo de defesa, meio campo e ataque, eles se harmonizam para dar o funcionamento da máquina, né? Sim, sim. Entendeu? Que quando uma peça importante dessa engrenagem falha, vai a máquina pro cacete, né? Tem que estar tudo ali mais ou menos redondo. Né? Gripa a máquina, como diz. Entendeu? Então, eu fui beneficiado e homenageado pela CBF, no caso, pelo Júlio de Coutinho, que gostava muito de mim, né? Não só como jogador, mas como treinador. Ele falou assim, olha, você vai dirigir o time em 3 partidas, era aniversário acho que era da própria CBF, né? Nós vamos jogar contra a Inglaterra, contra a Argentina e o Uruguai. Você vai ser o treinador, mas não tem promessa de continuidade. Ele foi bem claro. Sim. Não fez contrato, não me pagou a mais, né, do que eu ganhava pelo Vasco. E simplesmente me valorizou, né? Me deu uma oportunidade. Pergunta, queria continuar? Claro. Pô, saí dali. Peguei a base de 82, mas não tinha Zico, não tinha Sócrates, né? Ainda pude usar Leandro, ainda pude usar o Júnior, alguns jogadores remanescentes daquela de 82, né? Oscar, entendeu? Mas não tive o completo. E também peguei a base dos campeões, né? Do campeão e do vice-campeão, que tinha sido o Vasco tinha sido o Fluminense e o Vasco. E formei. Botei todo mundo para jogar. Era festa. 3 goleiros jogaram, todos os jogadores jogaram. Tive uma derrota no Maracanã, né, para a Inglaterra, um empate com a Argentina de 0-0 e uma vitória contra o Uruguai de 1-0, gol de Arthurzinho. 3 jogos de altíssimo nível, né? Não era aquele testezinho contra o time mais ou menos. Não, eu passei, né? Nota 5, né? Podia ter continuado, né? Podia, tinha. Entendeu? Tinha toda a capacidade. Quer dizer, aquela participação já me deu um amadurecimento maior como treinador, entendeu? Sim, sim. Tanto é que em seguida já fui campeão num estado, já fui campeão no outro, porque já fui pegando um know-how diferente, claro. né? Mais experiência. Que é algo que vocês tiveram como ganhar o estadual, mas um pouquinho antes de falar Mas foi, disso, né? Tá lá. Tá lá. É do É fato. treinador da seleção. Isso, E Carlos, voltando, faz parte de um time absurdo da história do Botafogo. Como você vê ele posicionado na história e pra torcida até hoje? O que é o impacto daquela geração de 68? Realmente, aquela geração de 67, 68, que depois entrou pelos anos 70, nós tivemos a grande sorte, né, de ter a geração anterior com Manga, Leônidas, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. Esses foram a nossa referência, entendeu? A nossa referência. E por isso mesmo, os jogadores que
que eram bem trabalhados na base, subiram, tiveram aquele, que o Edu estava falando, o amor pelo clube. Quando o garoto é feito num clube, vem da base, ele realmente ele fica mais assim, no clube, ele ama o clube, ele quer jogar pelo clube, ele faz Ele qualquer veste a esforço, camisa mesmo. veste a camisa, enfim, é uma situação de você, não é de você, agora, depois que você troca de time, é vendido o teu passe é vendido, negociado para outro lugar, aí depois já se torna uma rotina, já não é a mesma coisa. Por isso que daí a valorização de você chegar e fazer os jogadores na base. Agora, aquele time realmente era um time bom, e os dois, talvez, os dois maiores times, tanto é que era a base da seleção, Botafogo e Santos, né? A geração do Garrincha, Didi, Quarentinha, Marílio Zagallo, essa geração perdeu mais que o Santos. A nossa geração ganhou mais, entendeu? Então era uma coisa que ocorria, porque os dois clubes, tanto o Botafogo como o Santos, viajavam muito, mas muito. E posterior, e eu me lembro que o nosso empresário era um mexicano, Cacildo Oséias, e o do Santos era um argentino, Ratinoff. Então, quando nós estávamos jogando, a gente estava jogando lá na Colômbia, o Santos estava em Caracas, Venezuela, e aí os dois empresários combinavam lá e a gente ia fazer um jogo lá, e quase sempre a gente ganhava. Aí depois o bicho ia dobrando, porque o Pelé não se conformava e pedia revanche. Mas era bom para burro. Mas eram duas magníficas E era equipes. interessante quando a gente se encontrava, né? As delegações se encontravam. Ah, sim, pô. Era tão bom, era uma festa. E quanto ficava no mesmo hotel? Porra, imagina a Eu resenha. tenho uma situação do meu xará, do Edu, né? Que Morocho, né? O Edu, cracaço de bola, depois do Pepe, só deu ele. E ele foi à Copa do Mundo 70, merecidamente. O Edu, eu fui jogar um torneio, eu tinha ficado um ano sem jogar, com uma hérnia. E estava sendo tratada, antes de descobrir que era uma hérnia, estava sendo tratada como um estiramento, uma distensão. Sim. No Até pubis, né? que ainda tava, né, Aham. dando aquela engatinhada, não era aquela precisão atual. Aí eu, eu chutava assim, de peito de pé, não sei, mas quando eu botava de ladinho, doía demais. Aí fui num especialista fora do América e diagnosticou que eu estava com uma hérnia, eu operei e voltei a jogar. Mas fiquei um ano sem jogar, logo depois da Copa do Mundo, 71, se não me engano. Aí, cara, eu queria voltar, né? Com aquela flama toda de voltar a ter o mesmo prestígio que eu tinha, e valorização, Sim. acima de tudo. Fomos jogar um jogo na Argentina, River Plate, Estrela Vermelha, né, da Iugoslávia na época, América e New Old Boys. Eram os quatro. Eu fui artilheiro desse torneio. A América não foi campeão, foi vice-campeão. Lembra um jogo que foi 3-3 contra o River. Eu fiz os três. Meu Deus. Então eu tava voando baixo, empolgado. Zezé Moreira era o treinador. E aí, cara, quando eu voltei, eu falei assim, não, agora é a minha vez, né? De voltar a ser. Pô, eu tive a bilateral. Nossa, tive um problema na bilateral. E a gente se encontrava muito, né? Aconteceu um episódio nessa viagem, Carlinhos, muito interessante. Garotinho, coisa e tal, cheio de energia e tal. Aí meu nome saindo lá no jornal, quando fez os gols e tal, né? Edu, bababá. E as fotos antigamente saíam muito escuras, né? No jornal, né? Sim. Aí recebi um telefonema, deu uma periquita durante a noite, né? É claro. Edu, e eu gastando lá meu espanhol, né? Enfim, marcamos um encontro para depois da partida, entendeu? Em tal lugar, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Eu era o Edu, então, para ela eu era o Edu também, né? Tu já dá mais ou menos esperando o que vai acontecer. Quando eu cheguei, que eu olhei, tinham duas. Fui eu e não lembro quem foi o jogador que foi junto comigo para fazer a parceria, né? Entendeu? Aquele lance que era bom demais. Tradicionalíssimo. Aí quando eu cheguei, eu vi que era uma senhora já de uma certa idade, sabe?
E era também amiga também era de uma certa idade. Mas a gente deu aquela filmada e coisa e tal. Entendeu? Só foi pela voz? Vamos nos aproximar. Quando eu cheguei próximo, aí eu perguntei assim, muito prazer, eu sou Edu, atacante da América e tal. Edu? Edu é morocho, como pode ser você? Não sou eu. Não, Edu juega com Pelé. E cadê o Pelé? Pelé não está contigo. Da outra vez estiveram os dois. Caramba! Eu falei, me desculpe, mas eu também sou Edu. Aí Também sou jogador, também sou craque. terminou aquela partida 0-0. Legal. Pô, a próxima coisa que ele equilibrou. E, cara, vocês têm 2 títulos sensacionais de Carioca pelo Botafogo, né? Um em 90, outro em 2006. Como é que foi essa história? Os títulos são marcantes pra torcida. Bom, para mim foi uma maravilha. Eu estava 24 né? como treinador. 2006, tava- 2006. eu tava- Já Esse eu tinha. peguei, esse aí é da minha época. Eu traba... Desculpe, Carlinhos. Como diz Jô, né? Ah, Vou interromper, já interrompendo umas coisas É. assim. Você, acho que só você e Zagallo, sim. e eu também me incluo nessa, Sim. conseguiram ser campeão como jogador e como técnico. Simples assim. Isso. Tem Não é isso? detalhe importante Você, ressaltar. de repente, só você vai no América. Eu fui campeão de uma Taça Rio de Janeiro, Taça Rio mas do fui América. campeão. Foi até a primeira Taça Rio, E não foi? campeão de E Taça lá no Guanabara Botafogo, eu e o Zagallo, campeão como jogador e treinador. E eu trabalhei no exterior, minha carreira foram 36 anos. Peguei muito time aqui, trabalhei Bom Sucesso 2 vezes, Madureira 2 vezes, Rio Branco de Minas, América de Minas, Americano, O trabalho um era monte tão de bom que tu pequeno. sempre voltava. E aí depois fui para o exterior, né? Pro exterior. Dirigi a América aqui do Rio também, né? Enfim, Bangu na base, e depois fui para o exterior. Então foram 24 anos no exterior. E com mais uns anos daqui de Brasil, deu 36 anos. E aí eu já estava querendo parar como treinador, até que eu encontrei com, sempre fazendo justiça, que é o presidente, para mim é o presidente dos presidentes, que é o Carlos Augusto Montenegro, o cara que é o seguinte, muita gente critica, mas não sabe que se não fosse ele, talvez o Botafogo já teria fechado as portas. Que é o cara que pagava a luz, pagava a água, enfim, todas as despesas, e ficou por isso mesmo. Pagava porque é botafoguense, disse aquilo, e não nada de coisa para receber de volta. Isso aí, esquece que o Botafogo não tinha mesmo dinheiro, então esqueci. Então, eu morando em Ipanema, e o Carlos Augusto morava em Ipanema também, ele passou por mim e falou, pô, você não quer dirigir o Botafogo? Eu falei, eu quero, mas vocês nunca me chamam. Ele falou, não, mano, você está sempre no exterior. Eu falei, não, tem uma multa lá para pagar, pago a multa e depois posso vir para cá. Aí, finalzinho de 2005, eu comecei a acompanhar o Botafogo. Na época estava sendo dirigido pelo Celso Roth. Aí a gente adiantou já no finalzinho de 2005, aqueles exames de laboratório, a gente fez tudo e depois entrou janeiro de 2006, a gente foi para Itu, a gente fez uma preparação lá muito boa de quase 3 semanas. E aí o time ficou realmente acertado, certinho, entendeu? E aí a gente conseguiu ganhar Taça Guanabara, Campeonato Carioca, coisa que não ocorria já ia para 9 anos. Sim. Entendeu? Então, hoje o Campeonato Carioca está desvalorizado e tudo. Mas desvalorizado é assim, né? Todo mundo diz que, Carioca, disso aqui, mas se você não ganha, o pessoal critica. Tem que ganhar. Então, enfim, eu tive essa felicidade de ter sido campeão como jogador e como treinador do time do meu coração. Isso é um privilégio. E você, a mesma coisa. Não pelo time do coração, mas campeão de um campeonato Não, extremamente todo time que eu dirigi, todo time que eu joguei é do coração. Não tem a menor dúvida. Tá parado. É evidente que o América tem uma relevância maior, porque eu comecei minha carreira lá, as duas carreiras, né? Tanto Sim. de jogador como e o tempo
foi muito grande, né? De América, né? Então é inesquecível. Aqui nessa veia corre realmente o sangue rubro, né? Mas ter jogado no Flamengo, no Vasco, ter dirigido o Vasco, o Botafogo, peguei numa fase dura, difícil, falta de verba, mesmo com o Emil Pinheiro, né? Pois é. Inclusive, eu só não dirigi o jogo final de 90, que foi o bicampeonato, porque nós fomos disputar um torneio que nós conquistamos com altíssima relevância, porque Real Madrid disputou esse torneio. Só isso. Lá em Veracruz, no México. E foi lá que me ofertaram para eu ficasse lá direto. E o Emil Pinheiro falou, fique Sim. meu filho, porque eu não tenho dinheiro para te dar para o novo contrato, porque a Zélia me tomou tudo. foi o plano cruzado, né? Sim, teve Então isso. ele aproveita, porque não vai... Se o Botafogo for campeão, você é campeão, vai ter tua faixa, tudo direitinho. E quem dirigiu o time era meu auxiliar, que também está nos anais da história com alto merecimento, que é o Joel Martins. Quantos anos ele jogou e que foi abnegado funcionário do clube? É verdade. Então tá lá, Joel Martins e Eduardo Antunes Coimbra, né? Edu, no caso, né? E eu pleiteio isso mesmo. Sim. Né? Eu lembro que Essa faixa tem que sair, né? Hã? Essa faixa tem que sair de algum jeito ali, né? Uma faixa de campeão? Porra, Claro, claro. Pô, fundamental. pô. Porque quem falava muito era o Luiz Mendes, né? Já te entregaram a faixa? Eu falei, não, eu vou mandar fazer uma para você. Eu falei, não, o trabalho foi feito, tá bom, tá bem executado. Né? Fiquei na história também do Botafogo. Totalmente. Por isso, né? Histórico. Então, e num momento dificílimo, né? Eu lembro que quando eu entrei no Botafogo, né, o Botafogo tinha tido um dos títulos mais importantes da vida dele, tanto é que o de 90 não é tão badalado como o que foi de 89. Mas Ficou 20 anos sem ser campeão. pelas circunstâncias. Então, eu Um lembro... time tão bom quanto ou melhor. Eu lembro que quando eu entrei, eu peguei o Botafogo na zona de rebaixamento, no Campeonato Brasileiro. Eu disputei quase o título. Sim. Eu levei o Botafogo quase a disputar o título. Quer dizer, a Teve um nível de trabalho. campanha foi espetacular. Eu lembro que nessa época eu tive um lampejo, quando fomos campeões, de nos 3 últimos jogos colocar o Dejaí. Puxei o Dejaí, cara, ele foi de uma importância, afinal meu time estava precisando de sangue novo, que vinha com o Criciúma, com o Washington, né? Sim. E aí precisava de alguém com uma dinâmica diferente e cracaço de bola, né? Fracasso. Aí deu certo, Donizete já estava na direita, entendeu? Essa galera toda já Valdeir botando pelo ladrão de tanta Era o Carlos possibilidade. Alberto, né? Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Dias, que veio de Curitiba, trazido pelo Espinosa, não foi nem por mim, porque ele foi campeão comigo lá em Curitiba, né? Mas não foi trazido por mim, foi trazido pelo Espinosa, né? E fez o gol da vitória, 1-0. E ainda no final todo mundo deu volta olímpica. Aquela volta olímpica da caravela lá. Ó, eu falando, né, do título do Botafogo de 2006, eu me lembro Vocês ganharam a Taça Guanabara também, ganhamos a né? Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Carioca. O time tava certinho disso. Mas olha, e o Edu falou, né? E o Botafogo sempre teve esse problema. Não é só o Botafogo, o futebol brasileiro de uma maneira geral, com salários atrasados, disso, aquilo. E outra coisa, o Edu sabe disso, que ele deve ter jogado também com salário atrasado. Você, quando entra dentro do campo com um salário atrasado, você não lembra de nada disso. Você quer jogar bola, a gente gosta de jogar bola. Você não lembra. O problema é quando acaba. Aí que você chega em casa, aí tá lá a tua mulher, olha, os credores estão, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Aí a cabeça fica um trevo. Eu me lembro que a gente vinha numa sequência boa, 67, 68, 69 era o ano do Tri. Aí foi que começou a atrasar o pagamento. Aí na hora, o que é? Você não pode atrasar 3 meses. Se atrasar 3 meses, o jogador pega o passe livre. Aí o que os caras faziam? Davam um vale. Dá um vale disso aqui. Só que é o seguinte, só que o vale para você é uma quantia, para o outro é outra, para outra coisa. Às vezes tem um até que está com salário em dia. Aí aquilo ali já gera, já gera uma total desconfiança no grupo e a gente perde. Em 2006, a gente saiu para Itu, né?
E eu me lembro que tinha esse problema de salários e tudo, e os jogadores, pô, nós vamos viajar. E não. Quando chegou lá, 3 dias de treinamento, treino de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aí, 3 dias depois de estadia lá, e eu já pronto, assim, pro treino, a gente já ia tomar café, já pronto para treinar, né? Ia para tomar café e tudo, aí tô vendo o ônibus ligado e todos os jogadores lá dentro inclusive tinha uns 2 da comissão técnica, depois até, entendeu? Para ir embora. Aí eu cheguei, vem cá, o que é isso aí? Não, professor, nós vamos embora porque o salário está atrasado, as nossas mulheres estão reclamando, disso, daquilo, nós vamos embora, disso, aquilo. Rapaz, eu abaixei assim a cabeça, assim, fiquei pensando assim, eu 24 anos e meio, quase 25 anos, fora no exterior, querendo uma oportunidade dessa de dirigir o meu Botafogo, disso, aquilo. Eu vou embora com o jogador, acabou minha carreira de treinador, Sim. né? Aí eu falei, olha, fazer uma coisa, quem quiser ir embora para o Rio de Janeiro, vai lá na rodoviária, pega um ônibus e vai para o Rio. O ônibus não vai sair daqui não. E ó, eu já estou indo lá para o campo que vai ter treino. Aí os caras vieram tudo, pegaram as bolsas outra vez, lá em cima do ônibus, vieram. Ficaram 3 dias, de manhã e de tarde, treinando com um bico desse tamanho. Mas aí foram ganhando condição. Aí quando chegou aqui, pô, começa a ganhar tudo, aí começou a entrar os bichinhos, disso, aquilo. Daqui a pouco já começaram a pagar os salários. De Mas teve- sobremaneira o grupo, né? Com Mas aquela- deve ser assim. com aquela Agora, dificuldade, mas vem cá, mas você imagina se eu tivesse. Não, tá bom, vamos embora, eu vou voltar também. Porra, acabou. Esse- Ali acaba tudo. Esses detalhes da atuação de um líder são muito Faz a diferença importantes. do mundo. São muito importantes. Uhum. Porque você tem que provar a tua capacidade, né? A tua confiança. Os desafios que Teu tem, né? moral nessa hora. Sim. É pequenininho. Não sei o que, o Edu é bonzinho. Eu sou bonzinho, sim, muito Tem bonzinho. a hora de ser e de você. Mas ali, no meu comando, meu irmão, ninguém vai Não, é verdade. interferir, ninguém vai se meter. Eu, graças a Deus, em toda a minha vida profissional, só tive só tive um probleminha. Foi no Vasco da Gama com um jogador chamado Luiz Carlos, que depois deu uma prova de hombridade, né? Que eu fui encontrar ele num outro time, né? Porque eu o afastei dele, que ele ia até jogar como titular, porque foi jogar uma piadinha no meio de todo mundo, em cima do preparador físico, que era o Melo. Eu falei, não, ele tá ferindo o Melo e ele tá me atingindo. Pega- A responsabilidade do Melo tá ali, é minha, né? Técnica. É lógico. Aí eu sei que ele foi afastado daquele jogo. E claro, o clima ficou bastante pesado, Sim, mas sim. eu ganhei a confiança do grupo. grupo. Até porque a razão era toda tua. Quando eu saí do Vasco, passado um tempo, eu vou para o Atlético Paranaense. Antes da Arena e tudo, Sim. né? Atlético também numa campanha sofrível, e nós conseguimos tirar ele da zona de rebaixamento, né? Botamos ele, continuamos com ele na Série A. E o Luiz Carlos, quando eu cheguei, eu fui fazer uma preleção. Ele era um dos jogadores. Eu lembro que era uma sala dentro do próprio campo, que era ali mesmo, onde eu era hoje. Era um campo sem arquibancada, não tinha jogo. Pequeno, eu joguei oficial. lá. Você jogou lá. E aí eu lembro que embaixo tinha a sala de reunião, eu estava reunido. Aí, quando terminou a reunião, mostrei o que eu desejava, aquele cartão de apresentação. Sim. Ele ficou sentado, me esperando. E aí eu fiquei assim, professor, me chamando de professor. Eu falei, não, primeiro eu lembro, não, nada de professor, aqui eu sou seu treinador. Ele falou, olha, eu estou com vergonha, mas eu vou falar, né, do erro que eu cometi há anos atrás, algum tempo atrás. Eu sei que não foi nem contigo, mas você tomou as dores do Melo, né? E fez muito bem. Ele falou assim, fez muito bem. Independente se eu vou ou não jogar, conte comigo, que eu vou ser teu aliado aqui. Porra, meu irmão. Aquilo ali. Já quebrou qualquer coisa. Eu já entrei super motivado, né? Claro. Pô, Deu no que deu, né? e foi verdadeiro. Sim. Pô, isso é muito maneiro. Quem foi titular? Óbvio, Não tinha né? como não, até porque Não- o cara era bom jogador. Pô, o cara jogou uma bola
Carlinho, naquela época redondíssima. São coisas do futebol que a gente tem que engrandecer. Você está falando do Luiz Carlos Tatu, né? Não, não é o Tatu. Ah, O Luiz Carlos era o Lourinho. Lourinho é do Rio Grande do Sul, ele. É um gaúcho. Jogou no Grêmio, bom jogador. Era lateral? Era meia Meia. armador. Bem, depois de tudo isso, cara, a história do futebol. Olha de tudo que a gente falou aqui. O nível de vocês, dos personagens, é muita história legal. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Isso aqui foi histórico, foi realmente um privilégio. Obrigado pelo convite e na próxima vez é só avisar que estaremos aqui Que maravilha. novamente. Tá bom? Marcelo, eu acho que você foi gigante, tá? Foi legal. Pô, sem Já palavras. começou bonito aí, ó. Aqui, ó. Esporte. Do seu Antunes, né? Grande seu Antunes. Eu agradeço muito e é só convidar que a gente está de volta, né, cara? Muito obrigado Isso aí. mesmo. Obrigado a você. Valeu, Grande pessoal. abraço. Até uma próxima.